O motel Areias Prateadas surgiu como um deserto enganador entre as ondas de calor. Chamar-lhe deserto enganador implicava algo apetecível, mas nada havia de apetecível naquela construção baixa, desbotada pelo sol, acocorada a 50 quilômetros de qualquer lugar que importasse. O letreiro neon, com a palavra vagas em rosa desmaiado, piscava debilmente contra o clarão do fim de tarde. O motel por baixo dele escuro há pelo menos uma década. Estacionei a caminhonete no pátio de cascalho, o estertor final do motor ecoando mais alto no silêncio do deserto. 3 semanas antes eu era Léo Reis, garçom com um apartamento em Reno, e um score de crédito que sugeria que eu entendia de dinheiro. Agora era apenas Léo dirigindo uma caminhonete sustentada por ferrugem e reza, com $340 em espécie e uma dívida de jogo que tinha dentes. O tipo de dívida que fazia homens aparecerem na sua porta com barras de ferro e sorrisos pacientes. O tipo que tornava o meio do nada uma jogada estratégica de carreira. A porta do escritório grudou quando empurrei, a moldura deformada por décadas de temperaturas extremas. Lá dentro, o ar era ligeiramente mais fresco, denso com cheiro de carpete velho e outra coisa. Um travo mineral, como o ar depois de um raio atingir a areia. Uma mulher sentada atrás do balcão, 60 e poucos anos, cabelo grisalho puxado com severidade e olhos que já tinham visto o fundo de anos demais difíceis. Posso ajudar? A voz arranhada de fumante vitalícia, embora eu não visse cigarros. Vi o anúncio de emprego na janela. O papel amarelado sugeria que estava ali há tempos. Ela me mediu com uma intensidade que fez meus ombros enrijecerem. Só dinheiro. Sem formulários, sem impostos, sem perguntas. Está fugindo de algo? Não estamos todos? O canto da boca dela tremeu. Quase um sorriso. Maggie Holt. Sou dona daqui. Você trabalha das 0 às 8. Recebe hóspedes, manutenção básica, segue as regras. 700 por semana pagos às sextas. Dorme no quartinho dos fundos. Fez uma pausa. Tem problema com regras? Depende das regras. Ela deslizou um cartão laminado sobre o balcão. 7 itens datilografados em fonte de máquina antiga, numerados, mas sem explicação. Li 2 vezes, sentindo algo gelado instalar-se no estômago. São bem específicas, disse com cuidado. São inegociáveis. O tom de Maggie não deixava margem. Já tive 3 no último ano que acharam que sabiam mais. Bateu no cartão. Não duraram. As regras não faziam sentido. Escancarar portas às 2 da manhã, bater de volta num quarto vazio. Um hóspede no quarto 12 que pagava mensalmente, mas nunca aparecia. Areia que não podia ser jogada fora. Parecia delírio paranoico, exceto que Maggie recitava cada palavra com a certeza plana de quem lista compras. Eu deveria ter saído. Deveria ter voltado para a caminhonete e dirigido até o tanque secar. Credores que se danassem. Mas 700 em dinheiro por semana, sem rastro de papel, era uma tábua de salvação. E o Areias Prateadas, com todos os seus mistérios, ficava num vazio que tornava gente como eu invisível. Quando começo? Hoje à noite. Na primeira noite quase me convenci de que as regras eram só excentricidade de Maggie. Velha do deserto, isolamento demais. O tipo que inventa rituais complicados para preencher o vazio. O motel tinha 12 quartos dispostos em L, ao redor do pátio, todos virados para dentro. Só 3 tinham carros naquela noite. Quarto 3, 7 e 9. Os demais permaneciam vazios, cortinas cerradas, portas fechadas contra a noite desértica. A 1h45, comecei pelas portas internas. Closet de material, banheiro pequeno, a porta do meu novo quartinho. Escancarei cada uma com as cunhas de borracha que ela deixara, sentindo-me ridículo. O prédio estava silencioso, exceto pelo zumbido dos aparelhos de ar-condicionado moribundos. Às 2 em ponto, algo mudou. A pressão do ar alterou-se. Senti nos ouvidos um estalo sutil como ao subir de avião. Depois, veio a vibração tão grave que mais senti do que ouvi. Um ronco subsônico que parecia vir das fundações. O edifício exalou, um suspiro suave de madeira e concreto assentando. As portas abertas tornaram-se canais para esse sopro, conduzindo algo que eu não conseguia nomear de cômodo em cômodo. Fiquei paralisado atrás do balcão, todo instinto gritando que aquilo não era normal, que prédios não respiram, que eu devia pegar a mochila e correr. Mas a sensação não era ameaçadora, era intencional, como observar um pulmão enchendo e esvaziando. Às 2h15 parou.
A pressão voltou ao normal. Fechei as portas com mãos trêmulas. Às 3h17, o movimento começou no pátio. Eu conferi o monitor de segurança, câmera preto e branco antiga, quando uma silhueta surgiu na borda do quadro. Tamanho humano, forma humana, mas caminhando com um deslize estranho. Moveu-se da escuridão perto do quarto 11 até o centro do pátio, depois parou. Ficou ali, virada para o escritório. Regra 5 ecoou na cabeça. Não olhar diretamente para ninguém no pátio entre 3 Is e 4 Hers. Só reconhecer pela visão periférica. Mantive os olhos no monitor, observando a figura pelo canto do olho. Permaneceu imóvel por 3 minutos. Contei cada segundo. Depois girou e deslizou de volta para a escuridão. Quando finalmente olhei direto, o asfalto estava vazio, mas uma fina camada de areia aparecera ali, apesar de eu ter varrido o pátio à meia-noite. O batido veio na terceira noite. Já me acostumara à rotina, portas abertas às 2, o prédio sempre exalava, sempre aquela vibração subsônica, varrendo a areia misteriosa que surgia toda manhã no saguão. Nunca muita, apenas o suficiente para notar, sempre fluindo para a entrada como se quisesse voltar para casa. Mantendo o rádio sintonizado na AM 640, chiado puro, o tipo que deveria me fazer mudar de estação, mas não mudava porque a regra 6 mandava não mexer. A 0h43, 3 pancadas secas vieram do quarto 9. O som era inconfundível. Não oco de dedos em porta barata, mas algo mais duro, mais desesperado. Metal contra metal, talvez. Consultei o livro. Quarto 9 estava vazio. Vazio desde que cheguei. Observei o relógio contando 7 minutos enquanto meu pulso martelava. Exatos 7 minutos depois, caminhei até o quarto 9. A porta parecia todas as outras. Tinta marrom descascando, número de latão manchado, ar-condicionado de janela pingando no passeio. Ergui o punho e bati 3 vezes, no mesmo ritmo que ouvira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não ausência de som, presença de silêncio, pesado e expectante. Após 30 segundos ouvi um longo, lento suspiro, como alguém que prendera a respiração por dias finalmente podendo respirar. Depois nada. Varri uma linha de areia do batente do quarto 9 ao voltar ao escritório. Os dias viraram uma normalidade estranha. Meg aparecia toda tarde por volta das 4 para receber hóspedes e trazer suprimentos. Café, refeições instantâneas, produtos de limpeza. Nunca perguntava como foram as noites. Só, algum problema? Eu sempre dizia não, e ela sempre parecia aliviada. Aprendi a não olhar para o quarto 12, o que supostamente tinha inquilino, embora nunca visse ninguém entrar ou sair. Uma vez fiquei do lado de fora ao amanhecer, escutando. Nada, sem TV, sem movimento, sem sinal de ocupação humana. Mas a placa "Não perturbe" pendia permanentemente na maçaneta, e as cortinas permaneciam sempre fechadas. As cestas encontravam um envelope sob a porta do escritório com exatos $800 em notas novinhas que cheirando levemente aquele mesmo travo mineral. Aprendi que o chiado da AM640 tinha variações. Geralmente corria liso e constante, ruído de fundo, mas às vezes estalava. Quase formava padrões. Meg fora clara. Se o chiado começar a formar padrão, saia imediatamente. Até então não acontecera, mas eu escutava mais atento, esperando a mudança. Aprendi que a areia tinha vontade própria, não exatamente consciente, mas intencional. Aparecia em lugares específicos, perto de soleiras, em cantos, às vezes em linhas finas apontando para a entrada principal. Quando a varria, seguindo a regra 4 de empurrá-la para fora e nunca jogá-la fora, os grãos pareciam fluir mais fácil, quase ansiosos para voltar ao deserto. Ao fim da segunda semana, parei de questionar. Era assim que o Areias Prateadas funcionava. Estranho, sim, mas administrável. As regras de Meg não eram superstição. Era um protocolo, um sistema cuidadosamente mantido que mantinha o que quer que vivesse ali sob controle. Então, o Dr. Harris Thorne chegou, e tudo mudou.